Sobre o mundo da comunicação nas universidades, nós publicitários precisamos ensinar nossos alunos a questionar a vida, os dogmas, as mentiras, todas as farsas que o nosso atual estilo de vida injeta em nossas veias, todos os dias. No meu currículo escreverei, não sou ninguém, de hoje em diante pelo menos a competição vai ser nula e poderei ser eu mesmo. Eu sou Henrique e está começando o talk show Comunica Ação. Para a estreia do nosso programa, trouxemos o autor dessas belas frases para conversarmos. Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista, professor, escritor, artista digital, designer, autor de diversos websites experimentais e de vários cases importantes no mercado profissional, Sérgio Dassi. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Então, eu comecei meio que por acaso. Eu fiz um trabalho, trabalho há bastante tempo, numa Bienal do Livro, com um colega de uma antiga agência de propaganda. E esse colega, ele era coordenador da PUC na época, e assim, no meio do trabalho ele falou: olha, eu gostaria que você desse uma aula. Eu tinha 20 anos, eu estava na faculdade ainda. Eu falei: meu, eu nem sou formado, eu não teria condições, né, de fazer esse tipo de coisa. E ele falou: não, deixou para lá. Um dia, depois de 3 meses, ele me liga em casa e falou: olha, sua aula começa semana que vem. Foi meio que assim, tipo, meu, você vai começar. E eu não queria, falei: não vou. E ele me convenceu, falou: pô, uma coisa legal. E nessa época tinha um programa na PUC que era de professores tutores. Então, assim, na verdade, eu tinha uma pessoa responsável por mim, que era ele. E eu era um professor meio que um aprendiz, né? Então eu comecei dessa maneira. Eu estava no último ano da faculdade. E comecei a dar aula num curso vamos lá. Então, num curso que era um curso de ciência da computação, né? Então, era muito legal porque era tão novo que o pessoal achava que era trote. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, o pessoal não acreditou, né? Que eu era o professor, tiveram que chamar o coordenador para falar que era verdade. Eu comecei assim, meio que por uma indicação e me carregaram para lá. Você nunca se viu como professor? Nunca. Eu comecei, acho que jamais. Foi uma coisa que o destino mesmo me colocou, e a gente meio que gosta disso, né? Sim, meio que sim. aprende. E eu estou nessa já, vai completar 23 anos. Né? Agora em março do ano... Não, no final do ano, 23 anos de sala de aula já. Entendi, muito legal. Na sua carreira profissional, você já trabalhou em diversas áreas, para grandes empresas como Globo, Brahma, McDonald's, Diário, Grande BC. entre outras. Conta pra gente, como é que foi a experiência do trabalho atualmente? Então, assim, eu sempre dividi, né? Durante toda essa etapa, eu sempre dividi a parte acadêmica do mercado, né? Eu sempre estive no mercado, e isso é muito importante para poder trazer para a sala de aula esse tipo de experiência, assim. Foi uma coisa primordial. Essa divisão foi bem importante no seguinte, de conseguir trazer o aprendizado para dentro da sala de aula e não se afastar das tendências do mercado, do que está acontecendo, assim. Foi uma coisa que eu acho que é primordial para o professor, que na área de comunicação, ter os dois lados. Sim, ter noção do que está acontecendo também no mercado, atual. para não poder não falar abobrinha, não falar... Por exemplo, hoje em dia, dentro do mercado da internet, dentro desse segmento, você tem que estar antenado, porque está mudando a cada mês as coisas. É uma coisa que eu gostava das suas aulas, a prática, a visão prática da coisa. Agora a gente vai conferir uma matéria que está bem legal sobre esse assunto, no quadro Pelo Campus. Por favor. Qual curso de semestre você faz? Eu faço curso de TV aqui na Metodista. Estou no segundo semestre atualmente. Eu estou no segundo semestre e eu faço comunicação mercadológica. Jornalismo, quarto semestre. Jornalismo, segundo semestre. O curso que você escolheu é melhor ou pior do que você esperava? Acho que ele é melhor, é um curso bem amplo, bem novo, e é uma coisa que eu gosto bastante. Algumas coisas, por exemplo, aulas práticas no computador são bem básicas e que você facilmente acha na internet e consegue aprender um pouco mais. Mas no restante do curso é bem compatível com o que eu imaginava mesmo. Melhor do que eu esperava. Por quê? Porque ele tem mais desafios do que eu imaginava ter. Eu pensei que era mais prático, ele tem muita teoria, ele é mais completo do que eu pensei que fosse. Depois de terminar a faculdade, você pretende fazer uma outra ou fazer uma pós-graduação? Eu ainda não decidi. Vou deixar com as oportunidades, aí eu vou decidir mais pra frente. Eu queria fazer ou rádio TV, quero fazer rádio TV e história. Por quê? Porque rádio TV, porque eu sou muito ruim com câmeras. História, porque eu gosto muito de história. Eu pretendo fazer uma pós-graduação, acho que se eu não fizer
é difícil entrar no mercado, né? Acho que é uma diferenciação bem legal. Você acha que o mercado de trabalho está preparado para receber quem está se formando agora? Sim, eu acho que sim. Depende do profissional e do que ele busca. Cada um tem que fazer a sua oportunidade. Acho que sim. A maioria considerando o curso melhor do que esperavam, pelo que eu vi ali. E você criou um curso. Você foi o primeiro criador e coordenador do primeiro curso de games. De games do país, numa outra universidade, que é a Universidade de Embi Morumbi. Sim, sim. Como é que foi para criar isso? Né? Então, foi um trabalho em conjunto com outro professor chamado Delmar Galizzi, na época. Então, a gente recebeu a incumbência da universidade de criar um curso inovador, né? E a universidade resolveu investir, foi um investimento pesado. Porque, assim, trazer softwares específicos, contratar profissionais, trazer um engine específico, foi um desafio muito grande, assim, mas a gente teve o apoio da universidade em si, e foi, assim, hoje é um curso que é tendência de mercado, ele é o primeiro do Brasil, o maior do Brasil, a gente lá, né, a universidade hoje tem 3 turmas, manhã, tarde e noite, ela está criando esse mercado no país. Graças a este curso, o mercado de games no país ele meio que floresceu. Assim, ele acontece por meio de uma iniciativa que já tem 12 anos. Isso é muito legal, porque eu vejo que tem gente interessada, ainda mais no Brasil, tem muito game brasileiro. Com certeza. Criado. E de onde veio essa paixão pelos games, assim? Você sempre gostou, desde pequeno? Desde pequeno, coisa assim, de jogar mesmo, assim, de você se interessar, de começar jogando e perceber, e ter curiosidade de como a coisa foi feita, como funciona, o que é um sprite, o que é movimento, o que é inteligência artificial. Então, desde moleque eu comecei a me interessar pelo background da coisa, como é que funcionava. Então, o interesse foi por aí, assim, tentar trazer um pouco dessa engenharia, dessa dinâmica por meio da curiosidade pessoal, criar um mercado e se organizar. Ah, bem legal. A gente tem aqui o seu mestrado, o silêncio estético como elemento comunicacional na direção de arte do jogo Digital Journey. Eu já joguei Journey, é muito bom. Muito legal. Muito bom. E assim, esse mestrado eu quis olhar o jogo por um outro viés, assim, eu quis olhar por meio de, assim, a direção de arte, mas não falar dos elementos estéticos comuns, assim, porque aquele jogo ele tem muito, eu não acho que ele é um jogo, ele é uma experiência, assim, e essa experiência ela está muito ligada a situações, e o silêncio no jogo é muito importante, então eu tive que estudar o que era o silêncio, consultar 100 autores aí, foi uma coisa bem longa para poder traduzir. O que é o silêncio lá? O silêncio estético, o silêncio em termos de comunicação, porque o silêncio comunica também. Então foi esse trabalho, foi um trabalho aí de 2 anos para poder entender como é que eu podia direcionar, como o diretor de arte, né, que é o Giano Vachen, o diretor de criação da equipe, como é que ele conseguiu criar uma dinâmica por meio do silêncio, do nada, do vazio. Você conseguiu o contato dos criadores do Journey? Não consegui contato, porque na verdade depois que o jogo foi lançado a empresa faliu, né? Aí a Sony distribuiu, né? A Tet Game Company ela faliu e assim, até hoje o pessoal está tentando se encontrar. Ok. A gente vai para o break e o programa Comunica Ação já volta já. Muito obrigado. Tá de brinquedo aí de mim, cara? You are a very much Caspaman. Do you know the number 1 shampoo for the cat in the world? Look aqui, Head e Shoulders. Head e Shoulders. Head e Shoulders. Capitation. Que? Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders remove 100% of the cash under the state of your hair. You put shampoo in the middle, from the front, from the behind, under the cash, don't decay your shoulder. Please, look to me, not Josette. Please, head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder, head and shoulders. Finish the consideration in the head. But, peraí, eu não preciso. Ha! You are a caricature. You don't have caspa. Na Califórnia. Head and shoulders é da P&G. Project and the Gambler. Understand? E aí, amor, como foi seu dia? Ah, de sempre. De manhã tava chovendo um pouquinho. Aí eu tive que dar um jeitinho pra não atrasar a entrega, né? Depois eu saí com o Jorge pra levar umas coisinhas, mas tudo negocinho tranquilo. De tarde eu peguei aquela estradinha. Aí eu fui até a cidade, pra dar uma mãozinha pro Fernandinho. Seus problemas ficam menores dentro da nova Chevrolet S10. São várias versões para todo tipo de trabalho pesado. Nova Chevrolet S10, carregada de histórias, movida por desafios.
Estamos aqui de volta com o professor Sérgio Dácia, vencedor de muitos prêmios, incluindo indicação ao Grammy Award. Não, isso é do Journey, porque o Sérgio ele não foi indicado ao Grammy, mas foi quase. Não, tem alguns prêmios aí no mercado. Exatamente. Mas voltando a sua tese do jogo, como é que você chegou a isso? Como é que você decidiu fazer a tese em cima do Journey? Então, assim, eu sempre quis olhar os jogos de uma outra maneira, assim, sem ser uma coisa... Falar do game em si. Eu quero trazer um pouquinho do social, um pouquinho da sociologia, de pesquisa mercadológica. Eu quero ver o game por um outro viés. Então, na verdade, assim, olhar um jogo... Eu quis trazer isso, ter uma visão diferenciada do game em si. Ou seja, ver num jogo não só um jogo, não só um entretenimento, e sim... ver no game outras situações. Então, nesse caso, foi uma pesquisa sobre o silêncio, sobre a estética em si. Então, é olhar o jogo para um outro olhar, para uma outra visão, para uma outra maneira de perceber uma situação que não é só entreter, é assim, uma outra dinâmica. Entendi. E para você entender um pouco mais do que o Sérgio está falando, a gente vai conferir um trecho do jogo Journey, muito aclamado pela crítica e tema principal desse mestrado. Muito bom esse jogo. Muito bom. E o que te levou, depois que você concluiu a graduação, o que te levou a continuar estudando? Fome do saber? Então, eu acho assim, eu gosto de aprender, e eu faço isso até hoje. Eu tento aprender uma coisa nova sempre, não só software, técnica, desenho, pintura, música. Eu gosto, assim, o meu prazer está em aprender. É o que me faz estar na universidade também. A gente é obrigado a aprender todo dia para poder estar na sala de aula, para poder estar lá à frente. Então, assim, é isso, assim, é gostar de aprender. Eu tenho prazer nisso, assim. E agora eu queria ver o seu lado mais artista, que eu sei que você trabalha bastante com isso, com design, com ilustração. E você sempre desenhou, sempre teve essa... Então, eu sempre desenhei. Quadrinhos. Quadrinho, personagem. Só que agora, ultimamente, eu quero criar uma estética minha, assim. Acho que é importante, assim, aflorar um pouco o lado artista. Então, estou estudando bastante justamente para poder fazer essa estética aflorar, fazer ela realmente me encarar como artista, porque assim, você tem que se assumir como artista. Sim. E isso é uma coisa que eu exijo bastante. Então, tenho estudado muito para poder me sentir artista. Só falar que você é artista não é uma coisa legal. É difícil, né? É difícil. A palavra pesada, eu sou artista. Uhum. E a gente está com o link ao vivo, é isso mesmo? Vamos ver aí o que o pessoal da Faculdade Metodista está falando. Bom dia, eu sou Isabela Leite e eu estou aqui com o coordenador do curso de Relações Públicas, Paulo Ferreira, da Universidade Metodista. Bom dia, Paulo. Oi, Isabela, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre o processo de intercâmbio que a faculdade realiza. Ok. Nós temos um processo de intercâmbio estruturado sobre uma política interna que nós conhecemos como política de internacionalização. Vamos imaginar uma grande empresa. Uma grande empresa ali tem um plano estratégico de atuação. A Universidade Metodista também tem o seu plano estratégico chamado PPI, Projeto Pedagógico Institucional. Nesse PPI há algumas diretrizes, uma delas a da internacionalização. E sobre essa política é estruturado todo o processo de intercâmbio da universidade. Muito obrigada. Vai com vocês aí do estúdio. Opa, obrigado, Isa. Muito bom, coordenador. E agora a gente queria entrar em outro assunto. Intercâmbio. Você já fez, você tem vontade de fazer?
sem vontade de mandar seus filhos para fora? Então, assim, eu entrei no mercado de trabalho aos 12 anos de idade, estou com 42 e eu nunca parei de trabalhar. Eu não tive oportunidade de fazer intercâmbio. Mas eu acho assim, fundamental você ter essa experiência. Eu tenho uma filha, que é a Gabriela, que acabou de completar 12 anos, foi a época que eu comecei a trabalhar. E eu espero que ela consiga. Eu quero que ela tenha essa oportunidade. Como eu não tive, eu acho fundamental. Eu acho que as pessoas têm que ter uma experiência de uma outra língua, não só de uma outra cultura. Isso enriquece bastante o saber. E hoje em dia, com o mundo tipo, totalmente conectado, tá todo mundo ligado, você tem que ter uma experiência física, né? É legal com você certeza, ter noção. com certeza. E a gente vê que eu, pelo menos, sou seu amigo no Facebook, eu vejo todos os seus trabalhos que você posta, e eu queria mostrar para vocês antes agora os trabalhos do professor Sérgio. Olha. Isso aí, você usa o... Isso tudo à mão, isso tudo à mão? lápis. Caramba, aquarela, grafite. Grafite, aquarela, são coisas tudo feito à mão, assim. Sim. Foi uma proposta minha, assim, eu sempre fui uma pessoa muito digital, então assim, a proposta da arte em si, ela tinha que ser manual. Então é uma coisa assim, o computador eu só uso mesmo para colocar na internet, você procura não usar no processo, né? Então agora eu estou iniciando também a última fase, eu comecei nos acrílicos, e eu estou estudando as belas artes, assim, vamos colocar. Isso tudo é estudo, se vocês perceberem, todo o meu material não tem assinatura. Mas nada é assinável, porque tudo isso é considerado ainda uma fase de estudo. Quando for um trabalho autêntico, aí recebe assinatura. Você já expôs? Nunca expus, porque ainda, assim, o trabalho não está pronto, ele não está completo. Sim, Enquanto é estudo, não tenho coragem de expor. Acho que eu nem quero. Sim. Então, o programa Comunicação vai ficar por aqui. A gente teve o prazer de receber hoje o professor Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado. Esse é o Comunicação. Por favor.